sem acrescentar e sem tirar, somente dando mais luz da sua palavra. E são os pensamentos divinos expressados para o povo. Por isso, nós podemos ver que tudo que acontece nesse tempo já aconteceu. Isso é o que nos disse em Eclesiastes. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Isso está aí pelo capítulo 3, não é, Miguel? De Eclesiastes, versículos 14 ao 15. E Deus restaura o que passou. Volta-se a realizar aquilo que se passou, mas com outras pessoas. Cada dia Deus restaura. Assim como a cada dia Deus restaura a hora número 6 da manhã, a hora número 7, a hora número 8, porém em outro dia. Mas é o mesmo relógio. São os mesmos horários. E Ele restaura cada dia. Cada dia é uma restauração do dia anterior que passou. Assim são as semanas, são os anos, assim também são os milênios. Tudo é uma restauração. Esses ciclos se repetem. E você encontra que, por isso, coisas que acontecem no nosso tempo são paralelas às coisas que já se passaram há centenas ou milhares de anos atrás. Por isso que Jesus podia dizer: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Será o dia que o Filho do Homem se revelará. E como foi nos dias de Ló, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. Perceberam? É paralelo àquele tempo. Por esta razão, como houve um Elias tisbita, depois houve um Eliseu, ou outro Elias. Como houve um Eliseu, logo houve um João Batista, outro Elias. E como houve um João Batista, houve um William Branham, outro Elias. E como houve um William Branham, haverá um quinto Elias. Tão simples assim. E será paralelo aos outros 4 Elias. E será paralelo aos outros 4 Elias. E como houve um Noé, pois também haverá um Noé no nosso tempo. Um profeta dispensacional como foi Noé. E como houve um Abraão no tempo de Ló e no tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, haverá um Abraão no nosso tempo que será um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, da 7ª dispensação. E isso será o positivo do negativo. Para este tempo, para esse tempo, a realidade do nosso tempo será a revelação do positivo, do que se passou em tempos anteriores, se repetindo, aparecendo outra vez. Assim como quando você tira uma foto, como as que antes tirava, e tem o negativo, você o passa pelo processo correspondente e tira um positivo, a foto da pessoa. De modo que nós temos que ver o positivo. E temos que ver o que foi negativo do positivo. O que será o negativo do positivo do tempo final, antes da destruição deste mundo, do reino dos gentios? Um será Noé.
um profeta dispensacional. Otro será Abraham. Outro será Abraão. Otro será Moisés. Y otro será Outro Jesús. será Moisés. Outro Como será también Jesus. Set. Como também Sete e Adão. Por lo tanto, como son tipo y figura, entonces viene a Portanto, ser el como negativo. são tipos e figuras, Fue el então positivo de su tiempo, pero ahora virá viene a ser o el tipo y negativo. figura como negativo Foi o positivo do seu negativo tempo, porém agora de lo que vem a ser o será tipo e figura el como positivo negativo. de nuestro tiempo, Negativo de lo do que que será será la o realidad positivo do nosso nuestro tempo, tiempo, la cual do que será será a la realidad. realidade do nosso tempo, Y va e a que nós concordar. estaremos vendo. E Como fue en concordará. los días de Noé, usted coloca a Noé, y entonces tiene Assim que como foi nos buscar, dias de Noé, você meter isso coloca na a Noé e então pasarla tem que por el buscar proceso meter isso na Escritura, passá-la pelo y de las processo do profecías tempo correspondientes a nuestro e tiempo. das profecias E aparecerá correspondentes um Noé em para o nosso nosso tempo. Então aparecerá um Noé no nosso tempo, um homem que terá a revelação do juízo divino que há de vir sobre a terra e e que será por fogo, correspondiente e ele saberá o que sea correspondente preparado el pueblo para que o povo seja preparado para ser transformado e logo levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. de salvación. Cristo é a arca de salvação. Isso não funcionará. Não vá construir uma arca de madeira, isso não funcionará para esse tempo. E muito menos sabendo que é pelo fogo. E a madeira arde. E vocês puderam notar isso pela televisão nesses dias, onde houve tanto fogo na República Mexicana e em outras nações. Assim, nós podemos ver o negativo. Como lá na Bíblia, todos esses personagens que são tipo e figura. E o positivo, pois, o que Deus está fazendo no nosso tempo. Porque o que é, já foi. São os tipos e figuras nos quais se refletiu tudo o que Deus fará no nosso tempo. E até mesmo no céu também se refletem as coisas que sucederão aqui na terra. Por isso diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E você quer ver as estrelas caminhando? Então olha a descendência de Abraão, porque Deus disse que seriam como as estrelas do céu. São os filhos e filhas de Deus. E você quer ver a estrela resplandecente da manhã? Pois olhe para Cristo, para o Espírito Santo. Ele é a estrela da manhã. E quando prometeu, eu darei ao vencedor, ele disse que dará a estrela da manhã. E qualquer pessoa pensaria, pois ele lhe dará Vênus. Vênus que é a estrela da manhã. Atualmente, Vênus é um lugar muito quente, aproximadamente 400 graus de temperatura, e com 40 que atualmente há na República Mexicana, nesses lugares calorentos, quase não se resiste, e algumas vezes passa acima dos 40. Como será 400 graus? Não há nem vegetação, nem água. Nessa temperatura, tudo seca. E era como o planeta Terra, segundo os cientistas. Porém, ele passou por essa etapa. E dizem que isso é o que está esperando o planeta Terra. Talvez durante a grande tribulação não chegue a tal extremo, exceto em alguns territórios. Porém, depois do reino milenial e depois do juízo final, sim, será igual ou será pior do que o que sucedeu a Vênus. Porque a Bíblia diz que a Terra foi enrolada como um livro. E a Escritura diz, no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, que os céus passarão com grande estrondo e os elementos arderão, serão queimados. Ou seja, que a terra passará por um processo de purificação sob o fogo.
Porém, não se preocupem, não somente existe o planeta Terra, e não somente existe essa dimensão terrena. Cristo disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Há muitos reinos. E, portanto, Ele nos levará para algum lugar. E depois que o planeta Terra seja purificado, não se sabe por quantos anos, pois disse que até mesmo o inferno será lançado dentro do lago de fogo. O anticristo e todas essas pessoas, aqueles que lhe seguiam, e aqueles que foram julgados desses milhares de anos atrás, que também serão julgados, serão lançados no lago de fogo. Todos aqueles que não obedeceram no tempo em que viveram. E ali estarão incluídos aqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, os quais atualmente estão na quinta dimensão, na região dos perdidos, estão em corpos espirituais, onde Cristo foi e lhes pregou, porém, ainda não foram julgados no juízo final. Serão julgados, lançados no lago de fogo. Esse é o lugar para os incrédulos. E essa será a segunda morte, onde desaparecerão totalmente em alma, espírito e corpo. Quando o corpo morre, desaparece o corpo da pessoa, ele é enterrado, e lá os bichos o comem. E então desaparece. Essa é a primeira morte. É a morte física, a morte do corpo. Porém, a morte do corpo, espírito e alma no lago de fogo não deixará nem raiz nem ramo. E quando termine tudo isso que terá que ser queimado no lago de fogo, pois então o lago de fogo cessará. Já não sofrerão mais no lago de fogo, porque desaparecerão totalmente. Recordem que o que tem começo tem fim. O inferno foi feito, foi criado para o diabo e seus anjos. E aí também serão lançados que foram colocados à esquerda do Senhor, no juízo que ele fez sobre as nações. Portanto, não haverá nem lago de fogo, nem inferno eterno. Porque então não haveria paz na terra. Não seria um mundo feliz. E ainda, os maus continuariam existindo. Mas para a eternidade, os maus já não existirão em lugar algum. Será todo novo. Tudo será novo. Tudo voltará à eternidade. Todo lo malo desaparecerá. Todo o mal desaparecerá. Será como lançar um corpo de uma pessoa numa explosão atômica. Que essa pessoa está aí todavía. No, el cuerpo de esa persona desapareció. Você vai dizer que essa pessoa ainda estará ali? Não. O corpo dessa pessoa desapareceu. Quanto mais no lago de fogo.